Oi pessoal, hoje vamos contar para vocês sobre a nossa experiência com a implantação do primeiro grupo de gestão autônoma da medicação, ou GAM, aqui na região norte de Minas Gerais, mais precisamente no CAPS 2 do município de Janaúba. Esse projeto teve início a partir de uma pesquisa de mestrado que abordou uma questão crucial na atenção psicossocial brasileira: a necessidade de garantir o exercício da autonomia e a participação ativa dos usuários na gestão colaborativa do próprio cuidado. O que começou como uma iniciativa acadêmica foi com o tempo assumido pelos participantes, transformando a GAM em um dispositivo independente mantido pelos próprios atores. A GAM é uma prática desenvolvida no Canadá que foi posteriormente adaptada ao contexto brasileiro. Em sua essência, é um espaço de diálogo onde pessoas que utilizam medicação psiquiátrica podem refletir, compartilhar suas experiências e participar de forma ativa na gestão de seus cuidados em parceria com os trabalhadores de saúde. Além disso, a GAM não se restringe ao tratamento medicamentoso, abrangendo também outras práticas e estratégias de cuidado no cotidiano. Assim, o objetivo da GAM é expandir a autonomia coletiva, o protagonismo, a qualidade de vida e bem-estar das pessoas com sofrimento mental, ampliando, ao mesmo tempo, a rede de apoio e cuidado na saúde mental. Olá, meu nome é Luciana, sou psicóloga do CAPS 2 Florescer, localizado no município de Janaúba, no norte de Minas Gerais, e hoje eu vou falar um pouco sobre como que era a organização do nosso serviço antes da implantação dos grupos da GAM. Era possível a gente observar uma relação entre a equipe e os usuários marcada por muita tutela, uma prevalência do modelo biomédico em função de uma abordagem biopsicossocial, onde os usuários não se sentiam à vontade, nem autorizados a tirar dúvidas, buscar informações, questionar prescrições medicamentosas, porque eles entendiam que se tratava de um ato exclusivamente do médico. Até os demais profissionais da equipe, uma vez que a gente trabalha numa abordagem multiprofissional, se sentiam em alguma medida também inibidos de poder conversar, discutir e orientar os usuários em relação às medicações. Um outro aspecto também que a gente pôde observar foi que essa postura de assujeitamento, de passividade dos usuários em relação ao seu tratamento também poderia ser observada em outros aspectos da vida, que não só durante a permanência no CAPS. Quando eles eram confrontados com situações que exigiam autonomia, proatividade, eles recorriam à figura dos técnicos, dos profissionais, para que mediassem relações, como o agendamento de uma consulta odontológica, marcar uma perícia no INSS, mediar conflitos intrafamiliares e na comunidade. E esse modo de funcionamento a gente percebeu que começou a trazer prejuízos para a equipe, porque uma vez que o técnico de referência construía um projeto de referência desse usuário para que ele pudesse dar continuidade para o tratamento em um outro ponto de atenção da rede, seja atenção primária, seja o centro de convivência e cultura, o técnico se esbarrava numa dificuldade, numa certa resistência por parte do usuário, que ele acreditava não ser possível encontrar uma relação de hospitalidade como ele vivenciava lá no CAPS. E isso trazia um prejuízo para o serviço, que ficava uma demanda além da sua capacidade e favorecendo em alguma medida a cronificação dos pacientes. Para a implantação da GAM, iniciamos com a apresentação do projeto aos gestores e à equipe do CAPS 2. Os trabalhadores interessados passaram por um processo de formação como futuros moderadores da GAM. Nesse processo, foram abordados os princípios da atenção psicossocial, os direitos dos usuários e familiares na saúde mental,
além de informações detalhadas sobre a própria GAN. Após a formação, realizamos o planejamento e a organização do cronograma da intervenção, o que nos permitiu dar início ao Grupo GAN. O primeiro encontro ocorreu em 16 de março de 2022. Desde então, mantivemos encontros semanais com usuários, familiares, trabalhadores e a academia. Ao final de cada encontro, promovíamos discussões entre os trabalhadores e pesquisadores com o objetivo de planejar e adaptar as próximas reuniões com base nas percepções e experiências dos participantes. A primeira edição do Grupo GAN teve duração aproximada de 6 meses e hoje o grupo se consolidou como uma atividade permanente dentro do serviço. Eu sou Iracilda, técnica de enfermagem do CAPES 2, Florescer, de Janaúba, Minas Gerais. E hoje, estou aqui nesse momento para falar um pouco, da experiência do grupo de gestão autônoma da medicação, que é a GAN, onde foram necessários, a utilização de alguns materiais, para poder ser utilizados para esse encontro, que serão acontecidos, toda quarta-feira no CAPES 2, com os pacientes da saúde mental, onde ocorreu, a realização de entrevistas com alguns pacientes, do CAPES de Janaúba, formando grupo coletivo, para o estudo da GAN, ocorrendo troca de experiências entre os participantes, utilizando encontros, cartazes, ocorrendo dinâmica de grupos. Foi utilizado o guia de gestão autônoma, de medicação, que foi acompanhado através de 6 passos, onde o primeiro passo ocorreu no sentido de falar que os pacientes iam falar um pouco sobre si, sobre sua identidade, sobre como se reconheceram, e se apresentaram para os outros. Já no segundo momento, foi observando a si mesmo. Os participantes foram convidados a refletir sobre as informações que tinham a respeito de seus medicamentos, E no terceiro momento foi ampliado a sua autonomia. Os participantes foram convidados a refletir sobre suas decisões, compartilhar sobre si o uso das medicações, o compromisso com o tratamento, o fortalecimento de redes de apoio, os direitos contra os usuários. Já no quarto momento, foi conversando sobre os medicamentos psiquiátricos. Foi onde os participantes discutiam sobre os medicamentos dos quais fazem o uso, como nomes, funções, as receitas, o estudo da bula, os efeitos colaterais, as dosagens, dentre outros aspectos. E já no quinto momento, foram retomadas essas questões anteriores, com o agendamento, o aprofundamento dos aspectos mais revelantes das problematizações, tais como a busca de formas de tratamento para além da medicação. Por fim, veio o sexto momento, que englobou o aspecto relativo à responsabilização, em que os usuários poderiam refletir o que era melhor para eles, qual a situação, exercendo a sua cidadania e a cogestão de sua vida. O que seria melhor para o seu tratamento, para o seu reconhecimento e a experiência de troca com o outro. Uma das principais mudanças produzidas a partir da implementação dos grupos da GAN foi a revisão das condutas terapêuticas por parte dos profissionais, onde as relações puderam ser mais horizontais entre equipe e usuários e entre a própria equipe, deslocando esse saber da figura do médico para que ele pudesse circular dentro da equipe multiprofissional. Em relação aos usuários, a gente também pôde perceber um ganho de maior autonomia, um poder, um aumento do poder contratual. Eles passaram a reproduzir essa posição em outros espaços, para além do CAPES. Uma outra contribuição muito importante que o grupo da GAN trouxe para o serviço foi o incremento de atividades grupais que antes funcionavam de forma incipiente. Houve uma valorização e uma consolidação do espaço da assembleia de usuários e familiares, que antes funcionava de forma ocasional,
e ela pôde se consolidar permanente, né, de forma permanente no serviço, contribuindo, né, para fortalecer o protagonismo, né, dos usuários. Também podemos localizar ainda como um produto gerado um grupo de pares, né, voltado para familiares dos usuários em tratamento do CAPS, em que a partir, né, do dispositivo da conversação, a circulação de palavras pode ser um aliado importante para acolher as famílias, né, no cuidado com seu ente familiar adoecido. Então, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de ter conhecido essa estratégia da GAN, que pôde contribuir, né, de forma muito peculiar para a melhoria da assistência, né, e qualificação da equipe aqui do Centro de Atenção Psicossocial. Então, pessoal, diante, né, da vivência, da participação desse grupo da GAN, que foi um grande momento, né, de compartilhar as experiências, as trocas de conhecimento, espaço onde todos, né, colocaram seus incômodos, momento de ajuda, né, e uma autoestima dos membros do grupo, né, correndo que uma satisfação surge como um instrumento, né, de conhecimento, de forma que começa a compreender, né, o processo do tratamento, tendo mais consciência e levando um pensamento crítico. Então, esse aspecto, né, merece destaque por parte dos profissionais de reabilitação psicossocial, né, para quê? Para que o fortalecimento do usuário e familiares, né, mediante a criação de desenvolvimento de iniciativas e autonomia para os recursos no campo de trabalhos, de economia, solidariedade, habitação, educação, né, cultura, direitos humanos, que é o quê? Que garanta o exercício dos direitos destes usuários, né? Vocês dessa autonomia, desse protagonismo para poder vencer. Então, o correto não é falar pelo outro, né? Mas o quê? Mostrar o caminho para que a autonomia do sujeito possa aparecer. Então, não permitir que o usuário seja alienado, cronificado e colocá-lo como indeferido, né? Sem poder fazer o que ele tem vontade. Então, a tutela surge no momento em que não é permitido o sujeito aparecer. Então, é preciso termos mudanças nas relações da loucura com a sociedade. Então, foi por meio dos encontros coletivos da GAN que os pacientes encontraram, né, uma abertura sobre a autonomia diante do seu tratamento. Então, com os relatos, né, das experiências colocadas pelos pacientes e as discussões entre eles, ocorreram grandes avanços no processo medicamentoso, estando em condições de questionar, junto ao médico ou dos outros profissionais, né, quanto à medicação que estão com pontos negativos. Aprender o que? A ser protagonista, ter opiniões e decisões sobre sua vida, abrir um leque, né, no tratamento dos usuários. Às vezes nos surpreendemos com o poder da aceitação e da compreensão, precisando do quê? Inclusão. Então, a inclusão social não se trata apenas de tolerância, mas de abraçar a diversidade e celebrar a singularidade de cada indivíduo.